Fala aí pessoal, tudo beleza? Gente boa! Hoje, dia 20 de junho de 2025, uma sexta-feira, são 8h02 da manhã, o horário exato em que eu começo a gravar esse vídeo. Talvez você esteja aí vendo, assistindo, ouvindo um outro dia e num outro horário, com certeza. Esse é o canal Questionador Bíblico, questionando aí a veracidade da palavra de Deus, da Bíblia, né? Se é que tem veracidade, e também questionando aí os pastores, suas pregações fora de contexto, tá certo? Peço que você se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Se inscreva no meu canal, dê essa força, essa moral, curta o vídeo se o seu dedo não for tão curto, tá bom? E comente algo aí a respeito, qualquer coisa que você assim concordar ou não concordar. Este canal e estes vídeos são feitos especialmente, exclusivamente para os questionadores também, assim como eu, os que questionam as igrejas, os seus modos operantes, seus dogmas, suas doutrinas, né, seus estatutos, suas regras, questionam a Bíblia, questionam Deus, né, e o seu tão grande poder esse que a gente não vê. Pelo menos eu achava que via os poderes de Deus, né, pelos poderes de Grayskull. E é isso, pelos poderes de Grayskull, de Deus. Eu, hoje e há quase 9 anos, vi que não vi nada. Eu vou aqui para o Salmo 23, conhecido de muita gente. O Senhor é meu pastor, e ele só lê isso, né? E diz que Deus é o pastor deles e que nada vai faltar. Para quem não falta e que não está faltando nada, é para os pastores. Sim, para os pastores não está faltando nada. Mas antes de eu falar sobre isso, quero trazer aqui a notícia, informação, fofoca, boato, aí da tal morte do bispo Adilson Silva, bispo da Igreja Universal, que, segundo Edir Macedo, no vídeo ele diz que o bispo ficou morto por 18 minutos, né? O coração parou por 18 minutos e ressuscitou. E agora vão usar isso aí para dar mais força e engajamento na campanha financeira deles que eles estão fazendo aí agora, que eu acho que, não sei exatamente, que é a Fogueira Santa de Israel, né? De 6 em 6 meses, aí termina a campanha, quase um mês, aí tem mais umas campanhazinhas para poder reforçar. Deixa eu ver aqui se reforçar a campanha deles. Fogueira Santa de Israel é o que está acontecendo lá em Israel, né? Fogo para tudo quanto é lado. Isso aí que é a Fogueira Santa. Um Deus maluco, cara. Um Deus assim, sem noção. Aí tá. Aí o Edir Macedo aparece num vídeo, esconderam isso. Esconderam primeiro que ele tinha tido um infarto, né? Eles esconderam, não disseram nada para ninguém. E aí agora o Renato Cardoso, o bispo também de lá, e o Jadson Ribeiro apareceram no outro vídeo dizendo que foram 16 minutos. Quem que está mentindo? Eu sei que todos eles mentem, porque o Edir Macedo, o líder supremo, maioral, o Deus da Universal, o Edir Macedo, disse que foi 18 minutos que ele ficou morto, e domingo agora diz que ele vai estar no culto principal das 9h30 no Templo de Salomão,
para dar o seu testemunho, falar como foi essa experiência, que diz que ele morreu. Cara, quem morre não volta. Quem morre não volta. Se ele ressuscitou, quem foi que orou para ele ressuscitar? Isso é mentira. Aí o genro dele disse que ficou 16 minutos. 2 paradas cardíacas, disse que voltou. Conta outra. A fogueira, isso aí vai ser usado para, né, dar força aí a campanha deles agora. Fogueira Santa de Israel é um evento religioso, um propósito de fé promovido pela Igreja Universal do Reino de Deus, que visa a transformação completa na vida dos participantes através do sacrifício e entrega total a Deus. A campanha é inspirada em passagens bíblicas, como a história do profeta Elias no Monte Carmelo, onde o fogo desceu do céu após sacrifício e oração. O que é a Fogueira Santa? É um propósito de fé, não é apenas uma busca por melhorias, não. Isso aqui é a inteligência artificial que eu estou lendo. Me deu essa resposta aqui. Ele diz que não é apenas uma busca por melhorias materiais. Não. Só visa o material, não para as pessoas, que elas não vão receber, mas visa o bem e as conquistas materiais para eles. Porque de alguns tempos para cá eles mudaram, que você vai fazer a Fogueira Santa, vai receber o Espírito Santo, por uma vida espiritual melhor, aí você tem que dar dinheiro. Você tem que dar o bem material para Deus, para Ele te dar o bem espiritual. Tá? Então, o Salmo 23, o Senhor meu pastor não me faltará, para eles não faltam nada. Não faltam os melhores hospitais, plano de saúde, seguro de vida, carrões importados, aeronaves, casa, as melhores casas, com os líderes, porque pelo menos pastorzinho pequeno como era eu, não tinha nada mesmo. Tinha nada. Tinha um bom salário. Na época, eu estava ganhando cerca de R$3.200. Era o salário. Se hoje ainda tivesse lá, eu já estaria com mais de 5 mil. Ganhando mais de 5 mil. Então, onde foi que eu parei aqui? Pô, é só esse versículo mesmo, cara. O Senhor, meu pastor, me fala, prepara uma mesa. Só um instante. Tá, eu acho que é só 6 versículos, Salmo 23? Não. Acho que tá alguma coisa errada, né? Nem me recordo mais. Então, o Salmo 23, acho que é só esses 6 versículos mesmo, né? Se eu não estiver enganado. Então, para eles é que não falta nada. Para eles é que não falta nada. Pai, perdão aí, desculpa, é que eu estou desinteirado da Bíblia e parece que ela só tem 6 versículos mesmo, Salmo 23. Não sei, estou procurando aqui. Então, voltando aqui para o vídeo. Desse Deus apirobado, né? Como eu disse que a Fogueira Santa, ela só serve para eles mesmo, né? Para eles arrecadar dinheiro e sentar-lhe a madeira no povo, que ainda falam mal das pessoas nos bastidores. É um pastor criticando o outro, que se a campanha não foi bem do outro. E o Senhor é meu pastor, só serve para eles. Para eles, porque para o povo mesmo não acontece nada, cara. É a vida boa deles que vai sendo transformada e mudada. Como eu já falei, o Salmo 23 é só 6 versículos mesmo. Não sei. Tá, deixa essa porcaria para lá. E o vídeo anterior a esse aí tem falando um pouquinho mais. Questionando. Aí a Fogueira Santa e Fogueira Santa de Israel é o que está acontecendo lá. Sacrifício de tempo em tempo, sacrifícios humanos, e bomba, míssil, foguete, munição, bala, o terror sendo tocado. E assim, se Deus quisesse acabar com a guerra, que é o papinho dos crentes evangélicos,
Ah, se Deus quisesse acabar, ele acabaria. Se Deus quisesse acabar com o diabo, Satanás, por que não acabou? Parece que um Deus que torce para ver as pessoas sofrendo, cara. Um Deus que parece que torce, vibra, se alegra em ver as pessoas sofrendo. Por que não acabou com o diabo? E criar a humanidade em paz. Aí vem ele depois com as promessas de paz, se lutar e perseverar. Não era mais fácil acabar com o diabo, destruir, aniquilar os demônios? Era mais fácil. A guerra. Ah, vamos orar pela paz de Israel. Eu não oro, cara. Eu deixei de orar faz tempo. Nem quando eu estava de pastor no Universal, eu não orava pela paz de Israel. Ah, vamos orar pela paz de Israel. O Brasil se acabando em guerra, pegando fogo, as milícias, facções, acabando com tudo aqui no Brasil. Os políticos que roubam, desviam dinheiro de hospitais, da merenda, da escola, da segurança pública, de tudo, as verbas. Eles criam verbas para os seus estados, mas lá na ponta já desviaram, através de assessores, secretários. Ah, o deputado destinou, botando aqui 1 milhão para o estado do Maranhão, para a saúde, para as estradas. Meu amigo, depois para construir as estradas é só borra, e chegou ali 100 mil para a empresa para ela meter 2 quilômetros de asfalto, acabou. O resto ficou para secretário, cada secretário, quando esse dinheiro dá a volta, mas chegou lá em alguma conta do deputado, de um senador. É conversa, cara. Então essa é a guerra que a gente enfrenta. Ah, vamos orar pela paz em Israel. Não muda. Por que não acaba? A oração de um justo muito pode a eficácia dela, né? De um justo sequer. Então Deus ouve, Deus responde a oração de um justo. Ah, se Deus responde a oração de um justo, que dirá a de milhares. E aí tem milhares de gente agora no mundo, evangélicos, no mundo, católicos, orando pela paz de Israel. Mas ninguém ora pela paz no Irã. Não estou defendendo o Irã ou Israel aqui não. Tá? Para mim, estão se matando lá porque eles querem. No Irã, em Gaza, enfim, na Síria. Ah, vamos orar pela paz em Israel. Aí só Israel que precisa de paz. O restante do país não. A África não precisa de paz, acabar com a fome. E por que Deus não acaba? Se a oração de um justo, ela muito pode, na sua eficácia, acabar com uma guerra, acabar com uma doença, então acaba. Ô Deus, acaba com a guerra. Vamos lá, não é só um que está orando, não. São milhares de pessoas justas, evangélicas, crentes, dedicadas a ti, ao teu reino, que estão orando. Então acaba. Para que a demora? Para que morrer gente, criança inocente? Para que esse desespero todo que a gente vê através das mídias, das redes sociais, da internet, crianças ali, né, aglomeradas em fila, disputando comida com gente adulta, um empurra, joga a criança no chão, o adulto disputando a comida com a criança. Por que esse Deus não acaba com essa guerra no estalar de dedo? Vamos lá, quem tem que orar. Cara, você ainda acredita nesse papo de Deus acabar com a guerra e orar pela paz de Israel? Você não vê que não funciona, que não existe? É o Salmo 23 se cumprir na vida de quem? Dos pastores. E se os homens, os próprios homens, se eles quisessem acabar com a guerra, eles acabariam. Eles acabariam com a guerra. Não acabam porque não querem. Porque não querem, porque para eles a guerra dá lucro, a guerra dá poder para eles, e estão lá se matando. E eu que vou estar orando para Deus para acabar com a guerra pela paz em Israel? Se virem, cara. Caçou essa merda. Porque a guerra é isso aqui, ó. São jovens que não se conhecem, de um país ou de outro, que não se conhecem, instigado pela ira, pelo ódio, pela disputa de terra, pela disputa de terra. Igual nesse país aqui, tem gente que tem terra a perder de vista, mas entra alguém para pegar um quadradozinho para construir uma casa, o cara já vem com a polícia, com poder, com o exército para tirar o cara.
E na hora, quando morrer, vai levar só a terra nos peitos. Se não for levar a terra nos peitos, vai ser cremado, queimado. Porque a vida, o corpo humano vale merda. E os caras estão brigando por causa de terra, por causa de poder, por causa de religião, por causa de Deus, porque o meu Deus é mais forte, mais poderoso, vai acabar com o teu. Porque os dois países, os dois servem o mesmo Deus. E se for ver, não existe dois deuses, não. Só existe um, não é o que a Bíblia diz? Só há um Deus. Não há outro Deus além de mim. Ele disse, não há outro Deus além de mim. E as pessoas ficam dizendo que há outro Deus. Se alguém que é católico e ora e reza a Deus, ele está orando só a um Deus. Aí o evangélico chega e diz, não, mas ele está orando ao Deus falso. Porra, não existe Deus falso. Não existe Deus falso, porque os que estão por aí são homens. Acabou, não existe outro Deus. Ele mesmo disse, não está escrito que não há outro Deus além de mim. Então quem ora na macumba, no espiritismo, catolicismo, hinduísmo e outra religião, está orando somente a um Deus, não existe outro Deus. Ah, é o diabo. Ele diz que não há, nem o diabo, não há. Santa paciência, cara. Então eles não poderiam acabar com a guerra? Mas por causa de poder, de terra, de religião, por causa de Deus, estão brigando, se matando. Se matando. E eu que tenho que orar. Estou aqui, eu tenho que orar pela paz em Israel. Mas é... Então, a guerra é isso. São jovens que não se conhecem, instigados pelo ódio da religião, dos poderes, do dinheiro, amando de velhos que se conhecem para se matarem lá. E eles não se odeiam. Os velhos não se odeiam, mas incitam os jovens de um lado e de outro a se odiarem e mandam eles para se matarem, enquanto os velhos se reúnem em banquetes, em mesas fartas, vão discutir sobre a paz, como é que a gente vai acabar com a paz dessa guerra que nós começamos. Aqui, ó, para vocês, ó, o dedo do meio, para vocês. Políticos, governantes mundiais, autoridades mundiais, aqui, ó, para vocês. Que vocês são mais um lixo nesse mundo. Valeu, forte abraço, esse é o vídeo e fui!